Vamos lá, pessoal, para mais uma sequência de questões para você aí que está se preparando para o Enseja, seja para o nível fundamental, para o nível médio. Aí eu separei 10 questões divididas, né, para você que vai fazer para o fundamental e também para você que vai fazer para o ensino médio, né? São 10 questões que vale a pena você conferir para ter o conhecimento de como a banca ela te cobra, né? A intensidade, o grau de dificuldade das questões e você na hora não ser surpreendido, né? Até mesmo pelo tamanho das questões, pelo grau de dificuldade, como eu falei. Quando você chegar já é sabendo e, né, só marcar e correr para o abraço. Valeu? Então vamos lá, primeira questão. Na primeira questão diz que para alguns filósofos gregos da antiguidade, enxergamos as coisas à nossa volta porque nossos olhos eles emitem partículas que, ao atingirem o objeto, permitem que sejam vistos. Atualmente, entendemos que objetos podem ser vistos porque a luz que eles emitem ou refletem atinge a nossos olhos, sensibilizando-os, uma maneira de mostrar que a hipótese dos gregos estava errada e tentar ler um livro impresso. E aí, meu povo, essa questão ela realmente foge um pouco da linha, né? Porque era necessário você fazer leituras complementares sobre esse texto aí. Talvez um livro de história tenha alguma coisa relacionada a isso, talvez no livro de geografia também, né? Quem sabe no livro de biologia. Mas enfim, já que fala de luz, né? Também no livro de ciências pode estar ali presente. Então, nesse caso aí, pessoal, quando a gente imprime o material, pega esse material para ler, né, no caso aí, a gente só vai ser possível realizar essa atividade, ó, na presença de luz. Então, a questão correta é essa aqui, ó. É uma sala sem luz, a gente não consegue fazer a leitura desse material impresso, né? A luz, como vocês estão observando, ó, é fruto da questão e justifica a gente conseguir visualizar os corpos. Em uma sala escura, a gente não consegue estar aí visualizando, ok? Então, é uma questão um pouco complicada, um pouco necessária de uma leitura de assuntos fora do livro didático, né? Mas vamos lá, é assim mesmo. Questão 2. Bom, pessoal, essa questão aqui ela é rapidinha, é tranquila também. As questões do Enseja são maiores o enunciado, né? Mas as respostas geralmente é assim, pai bola, bem curta, como na letra A, ali, irrigação, produção mecânica, letra B, é bem pai bola. Aí você entender, na verdade, ali a história que ele vem trazendo nas questões, você entendeu se você souber a situação, já ouviu falar, ou até mesmo se não ouviu falar, se você entendeu o que ele vem trazendo aqui, que geralmente não é uma conversa, não é um assunto longe da gente, assim, do nosso dia a dia, não. Por exemplo, ó, nessa questão 2 ele fala da pamonha. Fala ali que as regiões de Goiás, de Minas Gerais, são os locais do Brasil onde tem a pamonha como prato típico. Aí colocou ali a forma de produção desse prato. Colocou que eles usam o queijo, coloca açúcar e leite, né? Tranquilo. E no meado da questão, ele coloca ali que essa pamonha era mais comercializada em tempos de chuva, lá por lá de 1970, né? Como ele diz ali. Só que devido ao avanço da tecnologia, não necessariamente os agricultores precisam, né, fazer a dança da chuva para poder fazer seus plantios, né, por conta justamente do que eu falei, do avanço tecnológico. Então, qual foi o avanço tecnológico que surgiu, que aliviou, vou dizer assim, a vida dos agricultores, né, na lida deles no campo? Seria qual? Seria a irrigação, né, que facilitou e não precisa mais eles fazerem a dança da chuva. Foi a aeração mecânica, mecânica, dizendo assim, a adubação química. Então, assim, para otimizar nosso tempo, né, foi devido à irrigação. Né? Se antes só era possível fazer a plantação do milho naquela época do ano por conta da chuva, então, devido à irrigação, ele pode plantar ali o milho o ano todo,
que é justamente o que ele vem dizendo aí. Tá vendo? Como falei, são questões que você observa assim no dia a dia, acontece, você consegue enxergar facilmente a resposta, né? Porque muitas vezes você está até inserido nessa realidade, né? A depender de onde você esteja aí assistindo esse vídeo. Se for do campo, você conhece muito bem essa capacidade aí de produtividade com a irrigação. E em outros casos também consegue ser observado a importância da irrigação no cultivo do milho e de outras, né, outros alimentos também. Vamos lá, questão 3. Pronto, a questão 3 diz: entre os alimentos que possuem propriedades funcionais estão incluídos aqueles que contêm probióticos, como os lactobacilos vivos. A ação desses micro-organismos é de... Nós temos, pessoal, no nosso corpo, em toda a região, na mão, na boca, na região íntima, né, no estômago, do intestino, bactérias, né? Só que essas bactérias, essas que eu citei, elas não causam mal à saúde da pessoa, né? A saúde do animal, por exemplo, também, que tem também, né? Muito pelo contrário, eles ajudam, eles auxiliam os processos biológicos, metabólicos que ocorrem no nosso corpo. Em especial a esse lactobacilo vivo que, olha lá, ó, atua de que forma? Equilibrando a flora intestinal, né? Então, esses lactobacilos vivos são grupos de bactérias que a gente consegue ter acesso consumindo certos alimentos, né? E dessa forma, eles em nosso intestino, eles acabam contribuindo no processo digestório, no controle inclusive de outras infecções, né? Então tá aí, resposta correta da terceira questão, letra C. Os lactobacilos atuam a equilibrar nossa flora intestinal. Vamos lá, pessoal. Quarta questão. Ele fala logo ali no início de um cidadão chamado Edward Jenner, e aí ele publica ali o livro, tal, 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 né? Cada um cientista desse aí do passado, eles foram bastante importantes, né, para a nossa vida aqui no presente, né? Basta que nós aqui no presente sejamos também pessoas importantes para as pessoas que vêm aí mais para frente. Mas para que isso aconteça, depende de nós, né? Depende do nosso envolvimento com a área da pesquisa, depende do governo também incentivar esses experimentos pelos jovens cientistas, né? Universidade, escola e por aí vai. Mas enfim, esse tal Eduardo Jenner, ele foi importante, né, na época dele, porque observe aqui, ó, trata-se de um método que ele fez, trata-se de um método que ele descobriu, que ele pesquisou, trata-se de um método eficaz que foi concebido para prevenir uma doença infecciosa. Então a palavra-chave, pessoal, está aqui, ó, no prevenir. O que ele fez? Garantiu a prevenção de doenças infecciosas. Então, o que foi que ele fez? O soro? Né? O soro ele vai prevenir. Na verdade, quando a gente tem acesso ao soro, é porque a gente já está ruim. Né? Você vai no hospital, numa UPA, em qualquer um centro desse de saúde, quando você toma ali o soro, é porque você já está ruim, né? O soro ele vai recuperar a sua má condição de saúde. Então não vai prevenir, ele vai recuperar, então não é soro. A vacina, por exemplo, essa sim, ela vai atuar na prevenção. Você toma a vacina da dengue, vai te prevenir contra uma infecção viral. Você toma ali a vacina do Covid, vai te prevenir contra a ação do vírus lá do Covid. Então a vacina tem como fundamento prevenir ações infecciosas. Então esse Edward Jenner, ele nos seus estudos, nas suas experiências, nas suas pesquisas, ele elaborou a vacina, né? A anestesia não foi anestesia, porque a anestesia não vai prevenir nada, vai evitar você sentir os danos da cirurgia. Agora, evitar não é mesmo que prevenir, então está em outra perspectiva, né? A anestesia. E o antibiótico também não. O antibiótico é um medicamento que ele vai atuar contra a ação da bactéria. Então ele vai remediar uma ação bacteriana e não prevenir, entendeu?
Então a questão correta dessa quarta questão, letra B, vacina, Edward Jenner. Nessa quinta questão, ele vem falando sobre o aluguel de patinetes, né, nas grandes cidades, tem sido frequente, principalmente nos locais onde o trânsito, né, de veículos é bastante intenso. Os patinetes possuem duas rodas, são movidos a eletricidade e esse serviço pode ser acessado por meio de aplicativos nos smartphones. Um argumento favorável ao uso desse meio de transporte é que eles, na letra A, diminuem o risco de acidente de trânsito, é mais ágil em longas distâncias, os patinetes, eles trazem segurança aos pedestres ou eles agilizam a mobilidade urbana. Então a questão, pessoal, correta a alternativa correta para essa questão é a letra D. Né? Os patinetes eles atuam, né, auxiliando, vou dizer assim, melhorando, agilizando a mobilidade urbana, enquanto pessoas ficam ali presas no trânsito, né, com carro, moto, devido à grande quantidade desses veículos nas vias, as patinetes elas acabam sendo uma alternativa viável, né, na mobilidade urbana. Então, questão letra D está aí correta. Então, questão 6, ele fala aí sobre o cerrado, né? O cerrado brasileiro. E assim, pessoal, o cerrado ele é um ecossistema, né? Assim como a caatinga, floresta amazônica, mata atlântica, floresta temperada, taiga, manguezal, né? Cada um ecossistema desse possui as suas características. A caatinga possui as características dela, a mata atlântica possui a dela, enfim, o cerrado também. E ele quer saber aqui com relação às plantas típicas do cerrado. Então, pelo fato do cerrado ser um ambiente, ser um ecossistema onde a luminosidade ela é maior, a intensidade da radiação solar ela é maior, então folhas largas não é uma característica de plantas do cerrado, porque toda planta que tem a folha larga, ela perde muita água por transpiração, por evapotranspiração. Então não é viável uma planta de folha larga estar no cerrado e vivendo muito bem, porque ela vai perder muita água e ela vai acabar secando e morrendo facilmente. Flor colorida também não. Essas plantas coloridas é mais típico de floresta temperada, né? Da região sul do Brasil, do ecossistema floresta temperada. Então, o cerrado não tem essa variedade de flores coloridas. Não é característica da flora do cerrado. Você tem também aí fruto suculento, também não, por conta do ambiente ser bastante seco, então não tem esses frutos suculentos todos não, porque para ser suculento é necessário a presença de água. E nesse ambiente só temperatura alta, a água tem a disposição menor. Então o que eles têm aí na verdade é raízes profundas, justamente como falei, devido à ausência de água, né, em quantidade regular. Então as plantas precisam ter essa raiz profunda para buscar justamente o que é escasso lá, né? Água. Então, questão correta, a alternativa correta dessa questão é a letra C. Já na questão 7, ele coloca ali que a decomposição da biomassa presente em aterros sanitários produz um combustível ainda pouco aproveitado, que pode ser queimado para a produção de energia. Esse combustível é o. Então, pessoal, você tem ali o aterro sanitário, né? Que é uma forma mais regular de disposição do lixo. Ele promove a produção de um gás devido à decomposição do lixo, chamado de metano. Então, o que está na letra B, que é o gás, que ele vem trazendo ali na questão, que é fruto da decomposição do lixo nos aterros sanitários. Metano, letra B. Bom, pessoal, já nessa questão 8, fala sobre sobras de alimento, né, que são resíduos orgânicos compostos por material biológico e, por isso, ricos em nutrientes que podem se retornar à natureza, completando o ciclo da matéria.
Essa reciclagem pode ser feita até mesmo em casa, né? Pelo processo de compostagem, e o produto gerado por essa técnica pode ser utilizado como adubo em nossos canteiros, né? Adubos até mesmo na nossa casa ali, nos jardins e tudo mais. A utilização desse adubo fornece às plantas o que? São importantes as plantas, por quê? Então a gente sabe que esses materiais orgânicos, como casca de fruta, né, resto de comida, podem ser, pessoal, reutilizados, né? Com técnicas simples de agricultura, como a que vem escrito no texto, né, da questão, a compostagem, e o produto dessa compostagem vira um material riquíssimo em elementos químicos, né, em componentes químicos. E esses componentes químicos, como magnésio, sódio, potássio, eles irão ajudar a planta no seu desenvolvimento. Então, o que está ali na letra A é a alternativa correta. Então, esse material fruto da decomposição do matéria orgânica, ele vai fornecer elementos químicos para o desenvolvimento da planta. Como falei, você tem potássio, magnésio, todos esses elementos vão ser importantes à planta no seu aí desenvolvimento, beleza? Vamos à questão 9. Bom, pessoal, então a questão 9 diz o seguinte: as margens do Rio São Francisco, na cidade de Cabrobó, no sertão pernambucano, desenvolve-se um processo de desertificação. Na área, o arroz era cultivado há cerca de 20 anos através da técnica de irrigação por inundação. Então, é infelizmente uma técnica utilizada, né? E que acaba prejudicando o rio, porque no cultivo do arroz e em outra cultura qualquer é associado agrotóxico, né? Eles aplicam agrotóxico cujo objetivo de proteger a cultura contra a ação de pragas, que são agentes infecciosos capazes até mesmo de dizimar ali a lavoura. Tranquilo. Mas essa técnica, ela acaba prejudicando o meio ambiente, acaba prejudicando a saúde humana. Então, qual alternativa, pessoal, tem relação com o fato que ocorreu em Cabrobró, né? A desertificação daquela região devido à plantação de arroz ocorreu devido a qual motivo? Na letra A diz a contaminação do solo devido a metais pesados, né? Carregados pelo rio, a contaminação no solo devido à diluição do agrotóxico nas áreas alagadas, o aumento da salinidade do solo devido à deposição de compostos diluídos na água utilizada e o aumento da alcalinidade do solo devido à decomposição. Essa questão realmente tem muitos pontos que poderia, né, ser marcado. A letra A poderia, a letra B poderia, a letra C, né, C também poderia. Mas enfim, pessoal, a questão correta é a letra C, né? Devido à alta concentração de sal no solo, esse ambiente aí ficou improvável o desenvolvimento de outras culturas, né? Então a questão correta aí é a letra C, né? O aumento da salinidade do solo devido à deposição de materiais assim, né? Enfim, questão letra C. E a nossa última questão, a questão 10, diz que em algumas cidades, durante o período de seca, o que se sente é um calor intenso, né? Durante os dias e nenhuma previsão de chuva. Nessas condições, é melhor ter cuidado, principalmente quando a umidade do ar está baixa dos 60%. Então, é recomendado realmente que a gente tenha esse controle, né? A todo momento, independente se o ambiente está quente, se o ambiente está frio, a gente precisa estar alcançando aquela quantidade que a OMS indica na ingestão de água, né, que é de 1,5 litro a 2 litros, né? Em média, por dia, seja no ambiente quente, seja no ambiente frio, no período quente, no período frio, mas no contexto aí da questão que fala sobre o período de seca, né, de determinados locais,
O que a gente precisa fazer é o que? Manter a residência fechada, o que está na letra B, usar ventiladores, o que está na letra A, aumentar a ingestão de água, que está na letra C, ou praticar exercícios no período do almoço. Então a questão, pessoal, quando a gente fala de seca, a preocupação é com relação à ingestão de água, né? Porque, como eu falei, tudo bem que em períodos que não está seco, que está um pouco mais frio, a gente também precisa ter esse cuidado em ingerir a quantidade de água indicada pela OMS. Agora, no período de seca, a preocupação é maior porque a gente acaba perdendo mais água por evaporação. Então, nesse caso aí, questão 10, letra C. E assim ficamos, pessoal, mais uma vez, né, com esse conjunto de questões. Foram 10 questões nesse vídeo e outros vídeos virão no mesmo formato com 10 questões, trazendo para vocês uma condição boa de preparação, né, para a sua avaliação, especificamente na área de biologia, para você que vai fazer aí para Fundamental 2 e também a prova para o ensino médio. Valeu? Então, te espero vocês aqui em outra oportunidade. Forte abraço, dê um joinha, se inscreva no canal para dar uma força, valeu? Até a próxima e bons estudos.